Boa tarde, gente. Aqui é o Henrique. Hoje eu venho falar para vocês um pouco a respeito do passo a passo de como funciona uma adoção no Brasil. Gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é preencher um pré-cadastro no site do CNJ, onde você vai colocar seus dados, seu telefone, seu endereço, bem como colocar o perfil das crianças, por exemplo. Se você aceita ou não irmãos, se você qual a etnia da criança, a idade, tudo você vai colocar nesse pré-cadastro. É claro, ao longo do processo pode ser mudado, porque é uma longa caminhada a adoção, né, gente? Então, quando vai ao decorrer da adoção, pode ser que o perfil mude, porque depois que você pega o pré-cadastro, tira foto da sua residência. Se for casado, uma foto sua junto com seu companheiro, com sua companheira, fotos da residência, fotos da fachada da residência que você mora, juntamente com os antecedentes criminais e distributiva de processo, ou seja, se tem algum processo em andamento em seu desfavor. Você vai enviar para a vara da infância e da juventude da sua comarca. Feito isso, a equipe técnica entra em contato com vocês para fazer uma entrevista, para entender, né, sobre o objetivo da sua adoção, o que você entende sobre a adoção. Você sendo aprovado nesta primeira entrevista, você vai participar de um curso. Eu lembro que na minha época, como era a época da pandemia, foi feito online. Hoje, provavelmente, pode ser que seja presencial. Mas teve um encontro, que foi o fechamento do curso, no qual estava presente o juiz, a equipe técnica, e, enfim, alguns profissionais da área. Feito isso, abre-se a fila de espera, vai estar lá, você consegue acessar tudo online, vai estar a sua posição na comarca e a sua posição no Brasil. Porque antigamente você tinha que arrumar todos esses papéis e ir distribuindo em várias comarcas. Salvo engano, gente, vocês podem escolher até 2 estados para serem chamados para adoção. Eu escolhi na época o estado de São Paulo, mas eu poderia colocar São Paulo e Minas Gerais, por exemplo. Por que, que eu escolhi só o estado de São Paulo? Porque, gente, tudo sai do nosso bolso. Então, se a criança ela mora numa cidade muito longe, você tem gasto com combustível ou passagem, tem momentos que você tem que passar com a criança na cidade dela e o gasto é todo nosso. O Estado, ele não banca, ele não arca com nenhum custo, tá? Então, é um ponto que tem que ser levado em consideração. Feito o curso, você entra na fila de espera. E essa fila de espera pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. No meu caso, foi 4 anos. Depende muito do perfil. Por que eu falo que o perfil pode ser mudado? Eu lembro que na época eu havia colocado 7 anos de idade, podendo ter um irmão. Mas, gente, hoje no Brasil é muito difícil você conseguir uma criança ou 2 irmãos, né? Geralmente aí, no meu caso, vieram 3, né? Um grupo de irmãos de 3 integrantes. Tem o caso de conseguir adotar um só do grupo dos irmãos? Depende de cada caso, porque isso é questão jurídica. Então, se por determinação jurídica forem adotados separadamente, ok, pode ser feito. Caso contrário, é prioridade adotar o grupo de irmãos. Né? Então, assim, só quando é muito difícil, por exemplo, um grupo de irmãos de 6, 7 filhos, do qual tem faixa etária entre 2 anos de idade até 16, 17 anos,
provavelmente a justiça aí desmembra para conseguir pelo menos os mais novos. Porque o preconceito, gente, com adoção tardia, eu particularmente não gosto de usar esse termo, porque não existe adoção tardia, existe adoção. É mais fácil você adotar crianças menores, porque acreditamos que as crianças antes dos 7 anos você consegue moldar a personalidade, caráter e por aí vai. Gente, se nós pensarmos em nós mudamos o tempo todo. Se pensar em mim, por exemplo, o Henrique hoje é totalmente diferente do Henrique de 5, 10 anos atrás. E será diferente daqui 5 anos, 10 anos. Nós passamos por mudança constante. Então, como que uma criança pré-adolescente ou até mesmo adolescente não pode ser adotada? É puro preconceito. Infelizmente, isso acontece. E aí tem mais pretendentes de adoção do que crianças aptas para adotar. A conta não fecha, mas depende do perfil. É óbvio, gente. Não é só porque você quer adotar um filho, você vai colocar um perfil que não tem nada a ver com você. O perfil ele deve ser respeitado. No meu caso, tem um site da Buscativa, também do CNJ, só tem acesso quem está na fila de espera. E uma vez que você manifestou desejo na criança, porque ela vai ter o perfil da criança, quantos anos tem, e você marca, você coloca o interesse na criança, o site bloqueia para você. Então, por exemplo, eu mesmo, como eu já estou na reta final da minha adoção, eu já não tenho mais acesso a esse site. Mas os nossos filhos, eles são frutos desse site, que é muito importante no sistema de adoção ter esse site da busca ativa. Então tinha o grupo de irmãos, né, do Lucas, do Pedro e do Gabriel, e nós nos interessamos. Eu lembro que foi uns 15 dias, a comarca entrou em contato com a gente, foi a comarca de Itaquera, uma comarca excelente no quesito adoção, um profissionalismo exemplar das técnicas. Então, demos início. De começo, nós mandamos carta, recebemos carta das crianças, depois tivemos as ligações via vídeo, foi pelo WhatsApp mesmo, e depois os encontros pessoais, né? Os encontros que nós íamos até São Paulo, passamos o dia com eles. Teve um momento que eles vieram para a cidade nossa, passou uma semana, nós devolvemos, depois passou mais uma semana, a gente devolveu, e mantendo contato diário via WhatsApp, porque depende muito de cada caso. O ideal é ter o contato pessoal sempre, mas nem sempre é possível, né, gente? Eu sou de Lorena, e os meus filhos eram de São Paulo, não tinha como eu ir toda semana para ir vê-los, né? Essa fase que eu acabei de falar para você, ela é da aproximação. Depois ela vai para convivência. A fase da convivência, gente, é aquela fase que a criança vai morar com você. E é nessa fase que você recebe a guarda das crianças. Ela pode ser uma guarda parcial ou uma guarda total. No meu caso, foi uma guarda total. Ela vem escrito que é guarda total de fulano de tal, vem discriminado certinho. E por fim, falando que tem fim de adoção. Esse papel é muito importante porque fazer uma viagem com a criança utilizando o ônibus ou avião, você tem que apresentar esse documento juntamente com os documentos pessoais originais da criança. E aí só vai mudar depois da sentença que o juiz já reconhece a adoção e concretiza a adoção, né? E aí vai poder mudar o nome. Gente, pode mudar o nome da criança? Pode. É um direito dos adotantes. Mas é aquilo que eu sempre falo, depende muito
do bom senso. Se for uma criança, por exemplo, com 1 ano de idade, ela não se identifica ainda com o nome. Então vale a pena você trocar o nome. Se for uma criança de 7 anos, 8, 9, 10, eu acho que não tem sentido trocar, porque ela já se identifica com aquele nome. É claro que você pode conversar com seu filho e ver a possível mudança de nome. No meu caso, houve mudança. O primeiro nome continuou sendo o mesmo, mas nós mudamos o segundo e claramente colocamos o nosso sobrenome. E, gente, os meus filhos estudam em escola pública, a escola excelente, ela usa do nome social dos meus filhos. Claro, obviamente, você justifica para a escola o porquê de usar o nome, né? Então, eu mandei toda a documentação da adoção, entreguei para a diretora, expliquei que era segredo de justiça, que os documentos não podem ser expostos para qualquer funcionário e tudo mais, tudo muito explicado. E aí as crianças começaram a usar o nome que será registrado, né, depois. E por que a fila demora? Gente, porque não bate o perfil. Então, se você coloca uma criança de 0 a 6 meses, você vai ficar anos, 20 anos, às vezes nem consegue adotar. A adoção, gente, ela tem que ter uma finalidade: exercer a paternidade e a maternidade. Se tiver outra finalidade a não ser essa, gente, a adoção não é para você. Eu acho muito válido vocês fazerem esses processos. Fazer o pré-cadastro, mandar os documentos, fazer o curso. Você vai ser muito bem recepcionado pela equipe técnica e ninguém vai te forçar nada. Se chegar a sua vez, tiver uma criança, você pode renunciar. Se eu não me engano, você pode declinar 2 vezes, sem justificativa. Na terceira, a equipe entra em contato de novo com você, para perguntar o que está acontecendo, porque se você ainda tem interesse ou não. E dependendo, você tem que fazer o processo todo de novo, tá? Então a adoção, ela é um processo muito bacana, porque é um processo de descoberta, mas é um processo sério. Tem pessoas trabalhando de forma muito séria no quesito adoção. Bom, chegando a sua vez, você recebe ligação, pode ser um e-mail. Então, sempre você tem que ter em mente que tem que manter o cadastro atualizado. A própria equipe técnica explica para você como funciona, tudo certinho. Mudou o telefone, coloca lá. Trocou o e-mail, vai lá e coloca. Por quê? Porque quando chega a sua vez, vai ser por via e-mail, né? Ou por telefone. No meu caso, como foi pela busca ativa, nós recebemos e-mail. E foi marcado reuniões, se eu não me engano, umas 3 reuniões só com a equipe técnica. Depois teve uma reunião com a equipe técnica e a equipe do abrigo, para só depois a gente ter contato com as crianças. E por que isso, gente? Porque tem que ter aquela seriedade. Você tem que ter a ciência de que o que você está fazendo é algo que está mexendo com vidas. Você está mexendo com psicológicos, sentimentos, esperanças de crianças. Então não é legal você pegar, fazer o teste, não deu certo, devolve, vai, pega, faz o teste, devolve. Isso não existe. Eu, para os meus filhos, eu sempre falei desde o começo: gente, vocês querem morar com a gente, vocês querem ser adotados pela gente, porque se vocês falarem sim, o sim será respeitado, não haverá devolução da nossa parte. E realmente não houve devolução. Não separamos os irmãos, por escolha nossa. Eu acredito que eu não iria conseguir criar um filho e deixar os irmãos deles de fora ou ser adotado por outra família. Isso é uma questão pessoal minha.
tem pessoas que adotam um só, sabe que tem irmãos e tudo bem, a vida que segue. E, e é assim que funciona a vida, gente. A gente não precisa tudo atacar, tudo achar certo ou errado, depende muito do caso concreto, depende muito dos porquês da adoção. Há casos e há casos, né? Mas fica aí a dica como funciona. Façam, você que tem a dúvida. E é aquilo que eu falo. Quando a mulher fica grávida, ela sabe que 9 meses vai vir a criança. Uma adoção não, ela pode demorar um ano. No meu caso, foram 4 anos de espera. 4 anos ou 4 anos e meio, não me recordo agora. Mas foi um longo período. Então, não perca tempo. Corra atrás, faz o pré-cadastro, faz o curso, entra na fila de espera. A qualquer tempo, se chegar a sua vez, se você falar, olha, não é isso que eu quero, mudei meus planos, será respeitado, gente. Será respeitado. Ninguém é forçado a nada numa adoção. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, dê o like, compartilha. E é isso. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês.